Estamos de volta com o Ceará Feiras e Eventos. Confira agora neste bloco o Encontro O2, realizado pelo Instituto Hidroambiental Águas do Brasil. O evento, que acontece a cada 2 anos, tem como objetivo despertar na sociedade o interesse pela proteção da água, do meio ambiente e do turismo ecológico. O Encontro O2 tem como objetivo discutir as questões do desenvolvimento sustentável a nível intercontinental, para que assim a sociedade possa ser estimulada a proteger o meio ambiente. Claudionor Araújo, ele é coordenador do O2 e vai nos contar um pouco mais sobre esse evento. Claudionor, fala pra gente um pouco mais sobre o O2. O O2 é uma iniciativa para fazer de Fortaleza, natureza e Ceará preservar. Como é que a gente pensou isto? Dentro de ações proativas que o IAB já vem fazendo, nós nos reunimos, a diretoria do IAB e parceiros aqui de Fortaleza, imaginamos fazer Fortaleza, natureza e Ceará preservar, trazendo para Fortaleza, catalisando para a nossa cidade, os exemplos práticos e os casos inovadores dentro da sustentabilidade, com o uso racional dos recursos naturais, uma produção limpa, para que esse trabalho aqui apresentado como resultado prático, para os inovadores, fosse disseminado e multiplicado em outras regiões, não somente do Ceará, como do Nordeste, do Brasil e do mundo. Aqui em Fortaleza nós temos trabalho de todos os estados do Brasil. E temos também palestrantes que vieram de outros estados, de outros países, como Estados Unidos, México, Guatemala, da Colômbia. E temos pessoas aqui trazendo as suas ações e mostrando como a gente deve realmente proceder para uma convivência saudável com a natureza e o uso racional da água. Por essa razão que o tema central do O2 deste ano é água. Normalmente, quando você fala assim, desse termo, sonhar não basta. Tem que fazer alguma coisa. Claudionor, como o evento pretende criar uma conscientização popular sobre a água? Fazendo com que todas as iniciativas hoje desenvolvidas dentro da área institucional, municipal, estadual, federal, nas universidades, na iniciativa privada, nas instituições não governamentais, não fique restrita àquele grupo que fez. Então, é esse o objetivo que falamos. O O2 tem esse objetivo. Catalisar essas ações e disseminar, divulgar em rádio, jornal, televisão, e especialmente aqueles que vierem aqui ver ao vivo o resultado do prático que fizeram. Então esse é o conceito nosso, que aquela tecnologia de inovação que você sabe hoje não fique engavetada. Essa que é a função. E achamos até que se o O2 fizesse papel de disseminar que esses trabalhos relevantes, já fizemos uma boa coisa para que se viva harmoniosamente com a natureza. Aqui no evento, contamos com a participação de algumas faculdades, de alguns ensinos aqui mostrando seus trabalhos. Queria que você falasse um pouco mais sobre a participação deles. Nós sabemos que as universidades são realmente um centro de tecnologia. É lá onde estão os nossos professores, os nossos mestres, os nossos doutores em cada tema, onde vão defender suas teses. E essas teses vão se transformar em projetos específicos. Por essa razão, nós buscamos as universidades de Fortaleza para que fosse parceira do O2 com uma promoção deste evento. E conseguimos aqui com as 4, a Federal, a Estadual, o Instituto Federal, a Unifor, e trazer, vamos buscar as outras também, está aberto para todas, que aquelas suas ações com os seus alunos viessem ser parceiro do O2, mostrando junto com a gente que Fortaleza pode ser realmente sim o local e a sede permanente do O2, em novembro dos anos ímpares, porque as pessoas já ficam sabendo do Brasil, do exterior, que em Fortaleza, no mês de novembro dos anos ímpares, ocorre um encontro de gente que faz com os recursos naturais. Cássio Silva, ele é chefe do Departamento de Gestão Territorial da CPRM e vai coordenar uma mesa redonda sobre riscos urbanos, Cássio? Queria que você nos adiantasse um pouco sobre quais os riscos urbanos que estamos suscetíveis. Bem, no Brasil, normalmente ocorrem vários tipos de riscos, principalmente que nós cuidamos, os geólogos, são os riscos geológicos. Então são preferencialmente inundações, deslizamentos, secas, estiagem e vendavais.
sendo que aqui no Nordeste predomina mais a seca, as enxurradas, as inundações e os deslizamentos. E hoje, no painel que nós vamos coordenar, vão ser apresentados já trabalhos que o governo vem fazendo e também um professor da Universidade de São Paulo, que vem aqui, que tem um vasto conhecimento sobre essa questão de riscos geológicos urbanos. E a ideia é que o problema já vem há muito tempo aumentando sistematicamente. Por exemplo, em 2007 foram 6 milhões de pessoas afetadas por esses eventos, principalmente as inundações, enxurradas e deslizamento, vendavais e secas. Em 2010 aumentou para 12 milhões de pessoas afetadas. Então, o número é crescente de pessoas afetadas. E os custos para o país, em termos de resposta após o desastre, vem aumentando exponencialmente. Ela era, em 2004, 130 mil milhões de reais. Em 2010, o governo gastou 3 bilhões de reais com resposta aos desastres. Então, o título é Riscos Urbanos, um desastre anunciado, é que se conhecia os municípios onde sempre sistematicamente são recorrentes esses eventos. Então o governo instituiu, principalmente o federal, acompanhado pelos estados e municípios também nos últimos 2, 3 anos, estudando as áreas que já apresentam o risco conhecido, né? E fazendo assim trabalhos de intervenções de obras civis para minorar esses problemas. Tem problemas de sistemas de alertas também que estão sendo feitos, o governo está investindo nisso, o governo federal, os estaduais também, que é de alertar as pessoas onde já estão ocupadas as áreas de risco, quando ocorrer o evento, evacuarem as áreas para que não haja mortes. Porque nós já temos assim milhares e milhares de mortes que ocorreram, né, durante esses eventos críticos. Essas são algumas prevenções, né, que o Estado, né, e o governo estão dispostos a fazer. São os mapeamentos das áreas de risco, nas áreas urbanas, mas também procura fazer um trabalho de prevenção, de mapear as áreas que apresentam probabilidade futura de deslizamentos ou enchentes, fazendo os mapas de suscetibilidade a deslizamentos e enchentes, inundações e enxurradas. E vem aplicando assim sistematicamente também na conscientização das pessoas de não ocuparem essas áreas críticas, que sabidamente, visualmente, às vezes você pode perceber sem qualquer estudo que tem um grande declive o barranco ou o morro. Então não ocupar essas áreas são críticas e geralmente quando você faz um corte, um pequeno aterro doméstico, isso favorece a desestabilização do solo e provoca os deslizamentos. Outra é a questão de ocupar as planícies de inundação dos rios. Elas têm que ser preservadas, a gente tem que fazer clubes de esportivos, campos de futebol, mas não ocupar porque todo ano, ou de 10 em 10 anos, ou de 5 em 5 anos, ocorrem essas inundações, principalmente aqui no Nordeste. O deputado Sérgio Aguiar ele esteve também presente no O2, falando sobre o turismo sustentável. Deputado, você pode falar um pouco para a gente sobre o turismo sustentável? Tivemos aqui a convite do evento O2, também do SCAL, do CONTU e do FORTU para palestrarmos sobre o turismo sustentável no estado do Ceará. É uma forma de nós tentarmos conjugar a atividade econômica proveniente do turismo, onde cerca de 11% do PIB do nosso estado do Ceará já tem um impacto significativo dessa atividade turística, mas também procurando preservar o que temos de melhor, que são as nossas potencialidades naturais, dentre elas os quase 600 quilômetros de costa, a água que tem uma temperatura agradável, as praias todas elas com boa condição de banho. Temos também serras úmidas aqui no estado do Ceará, como Serra da Ibiapaba e Maciço de Baturité, e com isso daí a preservação desses nossos recursos naturais fortalecerão a que a atividade turística possa ser cada vez mais incrementada, aumentado o número de visitantes ao nosso estado do Ceará,
para que possamos conhecer essas potencialidades que existem no nosso estado e que, por conseguinte, possam fazer que venha um novo número de divisas geradas a partir do turismo sustentável. E quais medidas foram apresentadas, né, para que o turismo ele pudesse se tornar sustentável? Bom, nós temos alguns projetos de lei que apresentamos na Assembleia, como, por exemplo, para evitar a degradação ambiental. Poderíamos ter uma atitude simples, que é a que o guia turístico de Fortaleza ou cearense obrigatoriamente participasse das excursões de pessoas que vêm conhecer o nosso estado do Ceará, tanto para mostrar as boas práticas que nós temos aqui no nosso estado, conhecesse um pouco da nossa história. Além disso, temos também uma lei apresentada por nós, que é a que trata do turismo rural na agricultura familiar, fortalecendo aqui a prática da agricultura, seja na produção da cana para gerar a rapadura e a cachaça, seja na produção da mandioca para se gerar farinha, goma e tapioca. Além de outras coisas mais, pudesse compatibilizar a preservação do turismo a nível de ambiente no nosso estado do Ceará e aumentasse essa visitação para que as pessoas pudessem conhecer produtos genuinamente cearenses, diferencial, portanto, para atrair turistas para o nosso estado. Andréa Germano, ela é coordenadora executiva, né, do Departamento de Hidrologia da CPRM. Andréa, fala um pouco para a gente sobre, né, os avisos, né, prevenção para enchentes nas cidades. Então, cada bacia hidrográfica ela atinge alguns municípios. Então, por exemplo, a bacia do Rio Doce, que a gente costuma fazer o sistema de alerta, ele atinge 15 municípios. Então, dependendo da localidade dentro da bacia hidrográfica, é possível prever os eventos, ou seja, a cota de nível de enchente, de nível onde o rio vai atingir, com 24 horas de antecedência. Algumas bacias hidrográficas, grandes bacias hidrográficas, a gente pode fazer essa previsão com até 75 dias antes de antecedência. Então, o Brasil é muito grande, as bacias hidrográficas são muito grandes e características diferentes. Então, quando a bacia hidrográfica é muito grande, a gente consegue fazer essa previsão com maior antecedência, 75 dias na Amazônia, segundo alerta, 45 dias, no Pantanal, com 30 dias de antecedência. Em bacias menores, em bacias mais populosas, essa previsão é feita com 24 horas antes e algumas bacias com 10 horas de antecedência, mas é sempre uma previsão com uma antecedência que dá para a Defesa Civil tomar as ações de retirada da população ribeirinha. E a partir desses avisos, né, a Defesa Civil pode fazer a retirada e aquele local ele não corre risco de morte. Exatamente, a inundação ela vai acontecer. O que vai acontecer é que a população não vai mais estar lá, porque já foi retirada, como você falou, pela Defesa Civil, que toma as ações de retirada da população. E as pessoas também podem tirar os seus bens materiais, televisão, o que conseguir tirar nesse curto espaço de tempo. O Pedro Carlos da Fonseca, ele é presidente do Conselho do Fórum de Turismo do Ceará e vai nos falar um pouco, né, sobre o que foi discutido aqui, né, sobre o turismo sustentável que foi discutido aqui no O2, né, Pedro? Conta pra gente o que vocês discutiram. Eu acho que ficou bem claro que nós ainda estamos muito aquém do que precisamos estar para que a gente tenha um turismo sustentável, né? Falta um planejamento estratégico de maneira bem ampla, né, a nível estadual e depois municipal, local, para que você possa saber como conduzir as coisas e o que fazer. Um pequeno exemplo, você pega nossa Jericoacoara, que foi vista aqui, né, tem problemas com a questão de esgoto. Por quê? Porque houve um afluxo muito grande de turistas para Jericoacoara e passou da capacidade que ela teria condição de suportar. Isso chama-se capacidade de carga. É a quantidade de pessoas que um local pode receber, além daqueles que já lá habitam. E o exemplo maior que nós temos sobre isso é Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, se você quiser juntar 2.000 pessoas ou 100 pessoas para ir para lá sem estar dentro do planejamento, você não entra. Você tem o tempo para ficar,
Se ficar mais tempo, você paga mais, tudo é calculado, porque a ilha tem um limite, a quantidade de água, o esgoto que é produzido. Da mesma coisa o Jericoacoara está dentro de um parque. Não é? Então, se não se tiver a dimensão da capacidade de carga de Jericoacoara e chega de repente um afluxo, ou nesses grandes feriados, afluxos de inúmeras pessoas, de turistas que vão para lá, passam da capacidade de carga da cidade, e aí os benefícios são absorvidos, que é aquele recurso que entrou a mais, ele é absorvido pelos malefícios que isso vai causar, através da degradação que é impacta, o lixo que é gerado, o esgoto que acaba estourando e por aí vai. Então a gente tem que ter uma dimensão muito bem estruturada para poder pensar em dizer que um local está sendo ecologicamente correto e que o turismo ali é sustentável. Esse é só um ponto, existem outros mais. E o que foi discutido, né, para que esse problema e outros, né, sejam resolvidos? As questões foram levantadas. Né? O deputado Sérgio Aguiar, que é um deputado que recebeu o título, inclusive, de amigo do turismo, né? É uma pessoa que é deputado, ele mora em Camucim, a mulher dele, inclusive, é prefeita atual de Camucim, é uma pessoa muito ligada a essa questão do turismo hoje, né? E tem bem cristalizado na sua consciência da importância do turismo para o estado do Ceará e principalmente para Fortaleza, né? Então, as propostas foram feitas, as sugestões foram dadas, algumas estão na área do que ele pode interceder, que é na área estadual, através do Legislativo, outras na área municipal. Estava aí o representante do vereador Gelson Ferraz, que é membro do Conselho do Fórum, que está em Brasília, mas a sua assessoria estava aqui, também levou essas questões para ver como colocar no âmbito da Câmara Municipal para que as coisas realmente aconteçam. O secretário de Turismo de Fortaleza, Salmito Filho, também participou do O2, né, trazendo uma discussão sobre o turismo sustentável, né? Salmito, eu queria que você falasse um pouco para a gente o que foi discutido aqui. Bom, nós na verdade apresentamos ao Conselho Municipal de Turismo, mais uma vez, as iniciativas, toda a requalificação da infraestrutura turística de Fortaleza, das muitas obras que nós estamos executando, como a principal obra da Secretaria e da Prefeitura de Fortaleza, que é a nova Beira-Mar de Fortaleza, dentre a nova Prato Futuro, o novo Serviluz, né, a Praça 31 de Março, os corredores, 5 corredores turísticos de Fortaleza. Além de toda a requalificação da infraestrutura turística, nós também estamos fazendo a promoção turística e já captamos o Ironman Full, que será o maior evento turístico do estado do Ceará. E quais foram as outras medidas, secretário, que foram tomadas com relação às obras na cidade? Pois é, nós recebemos 2 pacotes de obras. Um pacote de obras paradas e outro pacote de obras que só ficavam no falatório, no discurso, né? Então o prefeito Roberto Cláudio, determinado, foi a Brasília, nós fomos juntos e buscamos e conseguimos os recursos necessários para viabilizar, começar e retomar e executar essas obras. Mas mesmo assim, algumas delas com vários problemas, irregularidades, ilegalidades, né, por conta da irresponsabilidade da gestão anterior da ex-prefeita de Fortaleza. Mas nós estamos corrigindo e nós estamos ajustando para executar bem e requalificar a infraestrutura turística da cidade de Fortaleza.